Olá! Dentre os diferentes problemas sociais urbanos, a precária mobilidade urbana afeta cada vez mais a vida das pessoas em diferentes cidades do país. Está cada vez mais difícil você ir até a escola, às vezes ir até o trabalho, ou até mesmo ir até um shopping, assistir um filme no cinema. Vamos aprender agora algumas razões para este problema. O primeiro deles é quase uma regra nas cidades brasileiras, infelizmente, a falta de planejamento urbano. O que significa dizer isso? As cidades, elas crescem, às vezes rapidamente, mas crescem sem absolutamente nenhum tipo de planejamento. Isso é muito comum no país porque o nosso processo de urbanização foi muito rápido, foi muito acelerado. Então, rapidamente, diversas pessoas se transferiram para cidades e essas cidades não construíram a infraestrutura de transporte necessária para suportar todas as pessoas. É muito fácil perceber a falta de planejamento urbano, às vezes, na pequena integração que existe entre os bairros. Um bairro meio que não conversa com outro bairro. Um bairro está interligado ao outro apenas por uma avenida. Então, sempre as pessoas estão fazendo os mesmos caminhos para se deslocarem para diferentes lugares da cidade. Naturalmente, esses caminhos estarão sempre congestionados. Outra questão interessante é o modelo urbanístico rodoviarista. O que eu quero dizer com isso? Aqui envolve uma questão histórica. As nossas cidades, historicamente, se desenvolveram muito mais em função do privilégio dado ao transporte rodoviário do que qualquer outro meio de transporte. Aliás, acabamos privilegiando muito mais o transporte rodoviário em detrimento aos outros meios de transportes. E podemos perceber isso com a história do bonde. O bondinho sempre foi utilizado em grandes cidades do país. Aos poucos, as linhas de bonde foram substituídas por ruas, por avenidas, ou seja, por esse transporte rodoviário. Aqui envolve uma questão histórica interessante, que é a entrada das indústrias automobilísticas no país. Desde que vieram para cá, no governo Juscelino Kubitschek, na década de 1950, essas empresas pressionaram o governo, fizeram um lobby muito forte sobre o governo para que houvesse esse privilégio maior ao transporte rodoviário. Consequentemente, as cidades foram construídas e planejadas, ou pouco planejadas, em função de ruas, avenidas, pontes, deixando de lado novas linhas de metrô, novos trilhos de trem e até mesmo os cursos d'água existentes nas cidades foram aterrados para dar origem a mais avenidas. Ou seja, se um dia alguma cidade pensar em utilizar os seus cursos fluviais para o transporte hidroviário, fica muito difícil porque foi aterrado para a construção de uma avenida. A terceira razão, que também é muito comum escutarmos, na mídia, é a carência de transporte público coletivo. No caso, estou falando aqui do ônibus, do metrô, ou se não, de transporte alternativo mesmo. Aqui no caso, eu estou falando da utilização de bicicletas, de ciclovias, da maior construção então de ciclovias nas cidades. Essa fotografia mostra como a ausência de transporte público coletivo e de alternativas, ela prejudica a mobilidade urbana. Você pode perceber, nessa importante via de circulação da cidade de São Paulo, a excessiva utilização do transporte individual ao invés do transporte coletivo. Podemos perceber na hora do rush a presença de um ônibus desse lado e um ônibus desse lado. Ou seja, a discussão sobre mobilidade urbana, ela também é uma discussão espacial. Em cada ônibus desse, cabe pelo menos 60 pessoas, enquanto que em cada automóvel desse, parado no congestionamento, desconfortavelmente, no máximo, cabem 5 pessoas. Para você perceber, como é uma discussão espacial, esse gráfico ele mostra quantos metros quadrados por pessoa, então, cada meio de transporte acaba ocupando numa cidade. E repara como que o carro ocupa um número muito maior de metros quadrados por pessoas em comparação às outras formas de transportes
existentes então. Uma outra maneira de você refletir sobre a questão espacial é essa interessante comparação. Olha o espaço ocupado por um ônibus e 60 passageiros dentro dele numa via de circulação. Essas mesmas 60 pessoas agora utilizando as suas bicicletas. Olha o espaço que essas bicicletas ocupam na via de circulação. E esse mesmo grupo de pessoas agora, sendo que cada um está utilizando o transporte individual. Ou seja, o desafio das cidades no país é diminuir a utilização do transporte individual e aumentar a utilização do transporte coletivo. E este gráfico serve então para a gente refletir um pouco sobre essa ideia. Olha só, tanto nas cidades pequenas, de 60 a 100 mil habitantes, como nas cidades grandes, que apresentam mais de 1 milhão de habitantes, podemos perceber que existe um certo equilíbrio entre a utilização do transporte individual, os automóveis e as motos, e a utilização do transporte público coletivo, que é aquele que ocupa bem menos espaço. O desafio que eu digo é exatamente esse, um equilíbrio, né, não tão grande assim, mas uma utilização muito maior do transporte coletivo do que do transporte individual, já que o transporte coletivo ele ocupa, no caso, bem menos espaço.